Vamos começar com uma imagem simples, mas útil para entender. Vamos pegar uma criança que vê um cachorro pela primeira vez, ela o observa, toca nele, ouve ele latir, talvez alguém diga a ela que aquilo é um cachorro. Isso nos faz entender que muitas vezes basta uma experiência, talvez algumas a mais, para que a criança aprenda a reconhecer cachorros, mesmo que sejam de tamanhos diferentes, cores diferentes, raças diferentes, e também aprenda a interagir com os cachorros e a prever os possíveis comportamentos dos próprios cachorros. Agora vamos mudar de cenário, vamos pegar como exemplo uma Deep Neural Network e tentar entender como ela aprende a identificar se há, por exemplo, cachorros em uma imagem. O que precisamos fazer? Para que a rede aprenda, precisamos fornecer milhões de exemplos de imagens de cachorros, todas diferentes entre si, cachorros diferentes. Devemos, obviamente, fornecer etiquetas para essas imagens com a identificação cachorro, mas não só isso. Também precisamos fornecer imagens que não contenham cachorros, para permitir que a rede saiba discriminar quando há um cachorro e quando não há. Se o número de imagens com ou sem cachorros for suficientemente alto, então a rede aprende a reconhecer a presença de um cachorro com uma precisão até muito boa. E então surge uma pergunta fundamental. Por que uma criança aprende a reconhecer um cachorro com um ou dois exemplos, enquanto uma rede neural precisa de milhões de imagens rotuladas? Eu sou Sérgio Barbarossa, sou engenheiro, trabalho com aprendizado de máquina e este é o No White Strawberries. Então, uma criança não aprende como uma rede neural, apesar de as redes neurais artificiais tentarem, de certa forma, imitar as redes neurais presentes em nosso cérebro. Não vê, porque uma criança não vê apenas pixels, mas constrói conceitos abstratos. Ela integra a experiência visual, auditiva, tátil e emocional. Ela possui um sistema de conhecimentos prévios, sabe que os animais geralmente se movem, fazem barulho, têm uma intencionalidade. Quando vê um cachorro novo, a criança não começa do zero. Ela usa modelos mentais construídos a partir de experiências anteriores e talvez integre também animais vistos em livros ou um bichinho de pelúcia, ou ainda histórias contadas pelos pais em que aparecem cachorros. Em outras palavras, seu cérebro não é uma tábula rasa, mas um sistema dotado de um chamado viés inato. Ou seja, são modelos causais conceituais que fazem parte da estrutura do nosso cérebro, que é, por assim dizer, o produto de uma evolução que faz com que nós, humanos, tendamos a ter essas possibilidades incorporadas desde o nascimento. As redes neurais profundas, por outro lado, funcionam de maneira diferente. Antes de tudo, o aprendizado não acontece de uma única forma, mas existem vários tipos de aprendizado. Na IA, distinguimos principalmente 4 tipos de aprendizado. Primeiramente, existe o aprendizado supervisionado. Nesse caso, fornecemos à rede neural muitos exemplos, imagens que contêm cães, gatos, etc. E essas imagens possuem uma etiqueta que nós, humanos, colocamos nas próprias imagens. Essas etiquetas ensinam a máquina a entender qual é a resposta certa para cada imagem. Depois, porém, percebe-se que o aprendizado supervisionado pode apresentar problemas, pois ter muitas imagens todas etiquetadas é certamente uma operação cara, trabalhosa, etc. Para contornar alguns dos problemas ligados ao aprendizado supervisionado, foi desenvolvido o aprendizado não supervisionado. Nesse caso, não há etiquetas. O que o algoritmo faz é tentar descobrir estruturas ou padrões nos dados. Então ele entende quais são as similaridades entre as imagens e assim consegue, por exemplo, clusterizar, como se diz, ou seja, associar pontos próximos entre si a imagens que representem coisas semelhantes. Existe também o aprendizado autossupervisionado. Nesse caso, não há rótulos, mas o modelo aprende a partir dos próprios dados, sem a necessidade de ter rótulos manuais. Vamos dar um exemplo só para explicar. Por exemplo, fornecemos um texto para uma máquina e o que o algoritmo faz?
O algoritmo mascara algumas palavras e depois tenta prever a palavra que está faltando. Depois, ela analisa o resultado, percebe que errou e assim atualiza os parâmetros internos do modelo. Após várias iterações, a máquina começa a aprender quais são as relações entre as palavras presentes, por exemplo, em um texto. A vantagem é reduzir a dependência de conjuntos de dados rotulados, aproveitando grandes quantidades de dados brutos para pré-treinar modelos que depois podem ser adaptados a tarefas específicas com poucos exemplos rotulados. Depois existe o aprendizado por reforço, em inglês Reinforcement Learning. Nesse caso, a IA também age. Ela age e observa o estado do sistema, do ambiente em que opera. Então escolhe uma ação a ser realizada, recebe um feedback como resultado da própria ação. Esse feedback pode ocorrer em termos de uma recompensa, que pode ser tanto positiva quanto negativa, e, como consequência da ação, o ambiente muda de estado e o agente atualiza sua própria estratégia para melhorar as ações futuras. Exemplos clássicos de Reinforcement Learning são os jogos como xadrez, Go ou ainda a robótica. Mas por que o aprendizado é um problema tão complexo? Existem várias razões. A primeira está relacionada à quantidade e à qualidade dos dados. Os modelos chamados data-driven, ou seja, guiados por dados, precisam de muitos exemplos de alta qualidade para poder aprender de forma adequada. Quanto maior o modelo, ou seja, quanto mais parâmetros ele contém, maior é a quantidade de dados necessária para o aprendizado. Além disso, os dados podem muitas vezes estar incompletos ou desbalanceados. Por exemplo, podemos ter mais exemplos de cães do que de tartarugas. Isso tem um impacto no aprendizado. O segundo aspecto está relacionado à necessidade de encontrar o equilíbrio certo entre um modelo muito simples, que não consegue captar os dados. Nesse caso, dizemos que ocorre underfitting. E um modelo muito complexo, que aprende de memória. Nesse caso, dizemos que ocorre overfitting. Qual é o problema? O problema é que, normalmente, sistemas com menos parâmetros tendem a generalizar melhor. Porém, se o número de parâmetros for muito pequeno, o sistema não é capaz de aprender. Ao contrário, se o modelo for grande demais, é como se ele aprendesse de memória tudo o que viu, mas sua capacidade de generalização não é tão boa. Aqui está, na verdade, um dos problemas fundamentais do aprendizado. Aprender não significa memorizar, mas principalmente desenvolver a capacidade de generalizar. Portanto, o verdadeiro objetivo não é aprender bem sobre os dados de treinamento, mas saber generalizar caso apareçam entradas, todas que nunca foram vistas antes. É somente nesse contexto que conseguimos entender se uma máquina aprendeu ou não. Tudo isso depende da sua capacidade de generalização. E depois há outro aspecto relacionado à causalidade. Muitos modelos atuais de IA aprendem a extrair correlações dos dados, mas muitas vezes essas correlações não refletem relações causais. E isso pode levar a erros significativos em aplicações críticas como medicina, justiça, finanças, etc. E então, o que podemos fazer? Então, a pergunta pode ser: como podemos ensinar as máquinas a reconhecer novos objetos ou tarefas com poucos exemplos, exatamente como faz uma criança? E uma direção é o chamado meta-aprendizado, que poderíamos traduzir como aprender a aprender. Neste caso, o modelo é treinado em várias tarefas diferentes para aprender estratégias de generalização. Mas mesmo esses métodos, embora promissores, ainda estão longe da flexibilidade cognitiva de uma criança. Outro elemento-chave é o conhecimento causal ou conceitual. As crianças constroem modelos mentais que explicam por que um cachorro se move, por que ele late, por que tem 4 patas, etc. Elas não se limitam a extrair correlações visuais, mas aprendem relações funcionais e semânticas. A IA de hoje não possui essa capacidade, embora haja avanços importantes tanto em relação à semântica quanto ao princípio da causalidade. Um exemplo significativo desses novos avanços é o chamado Causal Reinforcement Learning, em que o Reinforcement Learning convencional
é auxiliado por processos causais, de raciocínio causal. Outro exemplo é a IA neurosimbólica, que combina a parte neural, ou seja, o deep learning, para aprender padrões, extrair padrões complexos de dados, imagens, texto, áudio, etc., lidando com ambiguidade, ruído, variações e assim por diante. Mas então, essa parte, digamos, orientada por dados, é acompanhada por uma parte simbólica de raciocínio lógico, na qual se usam sistemas baseados em regras, por exemplo, em knowledge graphs, que representam conhecimentos explícitos e assim aprendem a raciocinar de forma estrutural e interpretável. Como funciona? Então, no início, as redes neurais processam os dados brutos e os transformam em representações abstratas. Por exemplo, a rede neural reconhece que em uma imagem há um cachorro preto correndo na grama. Depois disso, há um mapeamento simbólico em que as informações extraídas são traduzidas em símbolos ou conceitos que são inseridos em um sistema de representação do conhecimento, como, por exemplo, um knowledge graph. Na visão, os objetos identificados tornam-se entidades com atributos. Temos um cachorro, ele tem uma certa cor, realiza certas ações, está em um determinado contexto e assim por diante. Depois há o raciocínio simbólico. Neste ponto, o motor de inferência simbólica usa regras lógicas para responder a perguntas complexas, planejar ações e verificar a coerência das respostas com base nos conhecimentos adquiridos. O que é fundamental é a interação entre modelos neurais e modelos simbólicos. Os modelos neurais fornecem percepção e compreensão de dados complexos, enquanto os modelos simbólicos fornecem raciocínio lógico e, esperançosamente, explicações e generalização estruturada. Portanto, se voltarmos à pergunta inicial, por que uma criança aprende com poucos exemplos enquanto a IA precisa de milhões de exemplos? Porque a criança não aprende apenas a partir dos dados, mas integra experiências, conhecimentos prévios e modelos conceituais que vai desenvolvendo em seu cérebro. Eu penso que o verdadeiro desafio da inteligência artificial do futuro será justamente este: construir sistemas que não acumulem simplesmente dados ou extraiam correlações entre os dados, mas que construam conceitos, modelos causais, de modo a fornecer uma compreensão profunda do mundo.